Olá! Dando continuidade às ferramentas do CBS, vamos falar nesse vídeo sobre um tipo de Kaizen, o Standard Work ou trabalho padrão. O Standard Work é uma ferramenta do Lean Manufacturing para que possamos criar operações de trabalho, entender a demanda do cliente e identificar os gargalos do processo. Assim, podemos definir a equipe adequada com o devido balanceamento de atividades. Os pré-requisitos para termos um Standard Work são: conhecer a demanda diária de produção e, com isso, calcular o tempo necessário para executá-la. Além disso, precisamos entender o tempo de ciclo da atividade, o balanceamento e a sequência de atividades atuais do processo que será estudado. O tempo de ciclo é o tempo necessário para a execução de um fluxo de processos que geralmente é cronometrado. É o tempo real calculado de cada etapa do processo e, a partir dele, podemos identificar problemas e propor melhorias. A sequência de trabalho nos mostra o passo a passo das atividades, entendendo se está na ordem mais assertiva. Assim, podemos padronizar o processo com as SOPs, garantindo que todos façam a atividade da mesma forma. Durante uma semana Kaizen, usando o Standard Work, começamos a revisar os dados de tempo de ciclo e número de pessoas. Em seguida, o time responsável pelo Kaizen visita o processo para realizar a medição dos tempos e identificar as oportunidades de melhoria. A partir da análise do processo, construímos um Spaghetti Chart durante o percurso para entender como está a movimentação do operador. O Spaghetti Chart trata-se de uma ferramenta visual que evidencia desperdícios na indústria. É uma planta baixa da fábrica, onde uma linha contínua é desenhada para indicar o caminho percorrido por um objeto, equipamento ou pessoa durante a realização de algum processo. Por meio do Spaghetti Chart é possível visualizar de forma clara como o layout industrial é moldado e identificar onde há perdas com a estrutura atual. Quanto maior o número de linhas traçadas, mais tempo se perde e, consequentemente, maior é o desperdício da operação. Ao reduzir a distância percorrida por um funcionário dentro do posto de trabalho, existe um melhor aproveitamento da hora deste profissional. Por isso, o Spaghetti Chart traz oportunidades de otimização de processos. Precisamos entender também que um bom processo não deve ter excesso de peças ao redor, pois isso atrapalha a movimentação dos operadores na realização das atividades. É necessário garantir que o takt time seja atingido. O takt time é o ritmo da linha de produção que deve ser estabelecido para que não haja produção em excesso nem em falta, estabelecendo um fluxo contínuo no chão de fábrica. Depois de levantar as oportunidades de melhoria, o time deve propor uma ideia e testá-la no processo. Assim, conseguimos identificar e tratar os obstáculos que surgirem, além de medir os resultados do fluxo proposto. Outra demanda dessa etapa é medir os tempos do fluxo proposto, analisar o balanceamento das atividades e entender a quantidade de operadores necessários para realizar o processo. O modelo ideal de balanceamento é onde todos os operadores possuem tempos de atividade semelhantes, sendo eles o mais próximo possível do takt time máximo do processo. Veja bem, neste gráfico podemos ver que o processo está completamente desbalanceado. Cada operador tem um tempo muito diferente. Já neste, temos os operadores com um tempo semelhante, porém abaixo do takt time, mostrando que temos oportunidade de otimizar as atividades, o que mostra que eles não estão desbalanceados. Por fim, neste terceiro gráfico temos uma situação de desbalanceamento. Uma maneira de balancear é dando mais atividades para o operador 4. O objetivo é que ele fique com o tempo semelhante aos demais. Depois de analisarmos as sugestões, devemos realizar um mapeamento das ideias na matriz de impacto e viabilidade. Nessa matriz, conseguimos priorizar quais as ações que terão mais resultados e quais as ações que demandam menos recursos para implementação. Durante a semana Kaizen, devemos priorizar a implementação das ações de alto impacto e baixo esforço, que se encontram no quadrante 1 da matriz. Ao longo da semana Kaizen surgem várias ideias, porém, não é possível implementar todas as soluções na semana. Com a matriz de impacto e viabilidade, iremos analisar o impacto das ações e se elas têm um alto impacto no KPI analisado versus esforço, ou seja, se elas são fáceis de serem implementadas e possuem baixo custo. Implementadas as ações de baixo esforço e alto impacto, devemos montar um plano de ação para acompanhar a implementação das atividades que serão realizadas após o período da semana Kaizen. É muito importante cumprir com este planejamento e manter as ações que foram implementadas
para garantir a robustez do processo. Devemos também ter acompanhamentos para entender o andamento das demais ações, expansões e monitoramento dos indicadores. Assim, analisamos se existem mais oportunidades de melhorias e se atingimos as metas que foram estabelecidas para esse Kaizen. O Standard Work é uma das ferramentas para a melhoria dos nossos processos. Converse com seus colegas e compartilhe um pouco do conhecimento adquirido até aqui. O seu envolvimento é essencial para o nosso sucesso. Ficou com alguma dúvida?